Bom, vou começar a falar aqui sobre o projeto. Aqui você começa aqui mapeando, né, uma análise de requisitos utilizando a técnica do DDD Event Storm, onde você faz aqui como se fosse um brainstorm de eventos. E aí você vai junto com os especialistas, os desenvolvedores, vai fazendo um brainstorming de eventos, onde você vai colocando todos os eventos possíveis ali. E vai enriquecendo o modelo, colocando ele numa sequência, num fluxo. Depois disso, você começa a colocar os atores que realizam aqueles comandos que produzem os eventos, até chegar no modelo rico do DDD, que você tem um contexto delimitado, representado pelo pontilhado, as entidades, todas conectadas com as políticas, que representam uma lógica do sistema, e as interfaces. Depois disso, você parte para o desenvolvimento em si, começando com os modelos, como ele representa aqui uma aplicação, uma loja online de jogos, você tem o jogo, né, com o preço, o título, e eles vão ser registrados em itens pedidos para poder você marcar que aquele preço, aquele jogo foi vendido por qual preço e qual quantidade. Então, o pedido, ele vai ter um usuário e uma coleção de itens pedidos. Um usuário, ele vai ter vários pedidos no sistema. Aí, como que você vai fazer essa configuração ali no banco de dados, através aqui de uma classe, um tipo de classe chamada configuration, né, que você vai estender um método, né, uma interface entity type configuration e vai fazer como você vai mapear a sua tabela. Por exemplo, aqui no caso do jogo, ele vai ter uma chave com essas propriedades, e aí, como eu falei, um jogo. Ele vai estar em vários itens pedidos, e nesses itens pedidos a chave estrangeira vai ser jogo ID. Aqui na classe de relacionamento, né? Porque como um jogo ele pode estar em vários itens pedidos e um pedido pode ter vários itens pedidos, você faz um pedido pode ter vários jogos, você faz uma classe de relacionamento. Aqui no caso de itens pedidos, ela vai ter, né? Para fazer um relacionamento de não ser N para M, você faz um relacionamento de um item pedido de 1 para N, um jogo, e de um pedido 1 para N com item pedido. Então, um jogo vai ter vários itens pedidos, e essas chaves estrangeiras, e um item pedido vai ter vários itens pedidos com essa chave estrangeira. Isso vai ser concretizado ali na classe DBContext, com as tabelas, né, os DB sets, e você vai construir ele usando aqui o assembly, né, no modo creating, utilizando esse apply configurations from assembly. Você tem a classes de DTOs, né, de view models, que você vai só expor aquelas propriedades que você quer que exponha para os usuários, né, e não os modelos em si. Você também ali a classe o padrão repository, que você vai ter a interface genérica repository com os métodos sem implementações, e a classe genérica com as implementações estendendo a interface. E aí, se você quiser fazer algum método específico para cada um, aí você faz a interface dele e faz o método concreto aqui. Por exemplo, nesse caso, para pegar os detalhes dos jogos, ele vai lá na tabela de relacionamento itens pedidos e inclui o pedido. E lá ele busca o jogo cujo ID é o ID que foi passado no parâmetro. Além disso, você também tem aqui a parte do Identity, né? Que você tem o User Manager lá do Identity, o Sign-in Manager que vai fazer a autenticação e o Token Service para gerar os tokens para ser utilizado entre as requisições.
O token service você passa um usuário e as claims que esse usuário vai ter. Aqui ele vai ter, por exemplo, um claim type role, né, que é um papel. Aqui no caso eu coloquei o role como sendo um enum, né, que pode ser o user ou admin, e retorna aqui, faz aqui faz a chave, né, simétrica, utilizando aqui uma chave que você passou, que eu fiz utilizando secrets, e retorna o token. Eu fiz também um padrão, utilizei um padrão observer aqui do, do, do Design Patterns, e vai ter aqui um notificador, né, que vai ter aqui uma lista, né, de observadores, e vai adicionar nessa lista, eu estou adicionando todos os jogos. Na verdade, aqui é um jogo que vai ser um observador, e e quando for passada a promoção, for atualizada a promoção, todos vão ser notificados aqui. Tem também aqui as classes de testes, né? Utilizei aqui o AAA, né? O Arrange, que você faz aqui, seta todo o ambiente que você quer para fazer o teste. A ação, né? Chama o método e o assert para ver se aquele método está retornando aquilo que você espera. Eu utilizei aqui o Bogus, né? Que ele é uma biblioteca do .NET que ele gera aqui, por exemplo, números aleatórios de preço do tipo decimal entre 50 e 200, né? Então ele acaba usando facilitando. E aqui usei também utilizando o BDD, que é parecido com o AA, só que ele usa aqui o dado que, né, aí você faz o certo ambiente, quando a ação for chamada, então ele deve retornar a venda com desconto, né? Então aqui o próprio nome do método, ele utiliza aqui, ó, dado que um jogo está em promoção, quando atualizar a promoção, então o preço de venda deve ser atualizado. Aqui a classe Program, né, com as configurações. Aqui eu coloquei para fazer o log de todas as chamadas, a conexão com o banco, usando o SQL Server, o Identity, aqui as injeções de dependência, aqui os tokens, né, que são gerados aqui utilizando a autenticação e a autorização, aqui passando as políticas que eu quero lá nas controles. Utilizei o Midor aqui também, que ele vai pegar as exceções genéricas, né? E as exceções de validação. E se não tiver nenhuma mapeada, como uma exceção mapeada do sistema, ele vai devolver com uma exceção genérica. Até coloquei aqui uma classe de resource que vai ter uma chave e um valor. Então, nessa pipeline, ele vai modificar esse objeto. E aqui as controles. Aí, por exemplo, a jogo controla. Para você adicionar um jogo, ele tem que ser administrador. Para você fazer uma promoção, você tem que ser um administrador. Se ele não tiver autenticado no sistema, ele não vai conseguir acessar esse método da controller, né? Com essa rota aqui, promoção. Então, aqui usando a API, ele vai fazer uma demonstração. Aqui eu vou ter um usuário e não vai estar. Se eu fizer aqui uma chamada aqui de notificar e não tiver logado, ele vai dar um erro 404. Então, eu tenho que fazer aqui o login, né? Por exemplo, eu tenho que fazer um login. Aí eu fiz o login, ele vai gerar uma chave. Eu até gerei aqui essa chave. Passo essa chave aqui pro Swagger. Tem até aqui a chave, ó, como é que ele tá. Aqui no jwt.io é o admin aqui, o nome, né? Ó, a, vai ter aqui os detalhes do corpo do payload, né? Quando que ele expira. Então, até vou fazer aqui o login novamente para ver que o nome. Aí ele gerou o token aqui, ó. Esse é o token que eu passei lá
mostrar que tem o cabeçalho, o payload e aqui a secret, né? A assinatura do token. Então, depois que eu fiz o login, aí sim, eu vou lá, eu vou ver aqui os jogos, deixa eu ver, eles não estão em promoção, ó. O preço dele é esse, o preço de cadastro e o preço de venda tá o mesmo. Se eu for lá e passar e o jogo está em promoção, os jogos vão ser atualizados. E agora, se eu for lá na tabela, vou ver que o preço, ó, de todos foram reduzidos pela metade. Então, é basicamente isso, né, que tem aqui. Eu vou compartilhar o repositório do API e qualquer dúvida pode perguntar em relação ao que eu fiz aqui.